queria falar agora um pouco sobre as autoras que a gente vai trabalhar. A disciplina está dividida em 6 unidades. Em cada unidade a gente vai trabalhar a obra, uma obra ou trechos de uma obra de uma autora negra brasileira. E serão então 6 autoras, né, ao longo da disciplina. A gente começa com uma autora lá do século XIX e termina com uma autora contemporânea, né? Na verdade com 3 autoras contemporâneas, mas uma bastante jovem e próxima de nós, certo? Então, a gente começa com a Maria Firmina dos Reis. A Maria Firmina dos Reis é uma autora maranhense do século XIX, que foi uma educadora revolucionária e é considerada a primeira romancista brasileira. A gente vai trabalhar com o conto dela, A Escrava. O primeiro romance que ela escreve, né, pelo qual ela é considerada a primeira romancista brasileira, é um romance chamado Úrsula. Mas a gente vai trabalhar com esse texto menor, A Escrava. A gente vai pensar sobre a voz escravizada e sobre as narrativas dessa voz ou sobre essa voz. A gente vai articular esse texto com outros textos e é isso. Essa é a primeira unidade. A segunda unidade vai ser sobre a Carolina Maria de Jesus, que é uma autora já um pouco mais conhecida, né? Ela foi bastante conhecida quando foi lançada e foi traduzida para vários idiomas. E depois caiu um pouco no esquecimento e agora está sendo retomada com bastante força, né? Pelo valor mesmo da sua literatura. Ela é uma mulher que vivia numa favela em São Paulo, que trabalhava catando lixo e que lia e escrevia. Trabalhava também escrevendo, né? Embora escrevesse diários, escrevesse textos para si mesma, que um dia foram descobertos por um jornalista e publicados, e aí ela foi reconhecida como escritora. Depois escreveu ainda outros livros, né? A gente vai trabalhar com esse primeiro livro chamado Quarto de Despejo, que é esse diário dela, que foi o primeiro livro publicado dela e que foi traduzido e tudo. Ela viveu na primeira metade do século XX até os anos 70, né? Então, a gente vai também discutir um pouco isso, essa realidade desse período, a favela, né? O lugar da favela. E vamos ouvir a Carolina. Depois a gente vai falar sobre a Lélia Gonzalez. A Lélia Gonzalez é uma antropóloga que foi uma grande militante do movimento negro, do movimento das mulheres, e ela é muito importante, né? Tem um trabalho teórico muito importante, um trabalho teórico e político. Para vocês terem uma ideia, quando a Angela Davis, que é uma filósofa norte-americana, né, esteve aqui no Brasil, ela disse: não sei por que vocês me festejam tanto se vocês têm a Lélia Gonzalez, né? Então, a Lélia Gonzalez é reconhecida pela Angela Davis como uma grande teórica, tão mais importante que ela, e que vai falar bastante sobre o pensamento afro-latino-americano. Então, esse lugar de onde ela fala também é um lugar bastante próprio, né? E ela vai falar que existe uma língua que é o pretuguês. Existe o português e existe o pretuguês, né? E o pretuguês tem toda uma lógica e uma concepção e precisa ser ouvido, né? E respeitado, né? E pensado e refletido. Então, vamos de Lélia Gonzalez também. E vamos também de uma autora ainda viva, né? A Lélia Gonzalez, ela viveu
dos anos 30 aos anos 90 do século XX, né, do século passado. A gente vai falar de uma outra autora, né, que é a nossa quarta autora, que é a Ana Maria Gonçalves. A gente vai trabalhar com um texto dela chamado Um Defeito de Cor. E ela é uma autora viva, contemporânea, que nasceu nos anos 70, super jovem, então... super jovem, viu, gente? Quem nasceu nos anos 70. Ela era uma publicitária, né, formada em comunicação e tudo, e trabalhava com isso, e depois resolveu escrever. Foi chamada, diz ela que foi chamada pela Bahia, foi chamada pela escrita, e é isso. Tem esse livro que ganhou vários prêmios também, e que é bastante interessante. A gente vai estudar também a Conceição Evaristo, que, embora seja mais velha do que a Ana Maria Gonçalves, o livro que a gente vai trabalhar dela, que é o Olhos d'Água, ele é publicado posteriormente ao livro da Ana Maria Gonçalves, por isso que ela está depois, nessa ordem um pouco cronológica, mas é a ordem cronológica das obras, né? E a Conceição Evaristo, então, ela nasce nos anos 40, ela se forma, é a primeira pessoa da família dela a se formar, vira professora, né? Depois vira uma acadêmica e tal, e escreve, né? Uma poeta e contista e romancista, enfim. A Conceição Evaristo também é alguém que ficou durante muito tempo não reconhecida, e há pouco tempo ganhou um grande reconhecimento, justo, né? E é uma mulher incrível. Eu tive a oportunidade de vê-la falando ano passado lá na Universidade de Coimbra, e foi magnífico, né? Quem sabe a gente consegue trazer ela na UFCA em algum momento. Acho que ela é bastante receptiva a isso, né? Quando a gente acabar esse período de isolamento, a gente pode pensar nisso. Bem, e a última autora que a gente vai trabalhar é a Jarid Arraes, que é de Juazeiro do Norte, né, uma caririense, que é cordelista, poeta, e escreveu contos também, né? Escreveu alguns livros já. Ela atualmente mora em São Paulo, se não me engano, mas, enfim, ela fala também desse lugar do Cariri, e a gente vai trabalhar com um texto dela que é a Lenda de Dandara, que é sobre a Dandara, então, né, em que ela mistura um pouco de ficção com fatos históricos, produz uma narrativa muito bacana, né, que vai falar dessa mulher tão importante na nossa história e também muitas vezes esquecida. Então, são essas 6 autoras que nós vamos trabalhar. Eu esqueci de falar, o texto da Lélia Gonzalez, que a gente vai trabalhar, é uma palestra dela. E talvez um trecho de uma outra palestra, certo? Ela tem alguns livros, tem uma coletânea que está na bibliografia do programa de curso. É uma coletânea com todas as obras da Lélia Gonzalez, que foi lançada há pouco tempo, que se chama Lélia Gonzalez, eu acho que é Primavera para as Rosas Negras, é isso. E eu ainda não consegui adquirir esse volume, mas eu tenho os textos que a gente vai trabalhar separados, né, em PDF, mas quem tiver oportunidade também, eu acho que é alguma coisa que vale a pena, tá certo? Então, são essas autoras, esses textos, né? Esqueci de dizer também que no estudo da Conceição Evaristo, a gente vai trabalhar com um conceito muito importante que aparece na obra dela, que é o conceito de escrevivência, né? Ela cria essa palavra para falar dessa concepção da escrita a partir do cotidiano, a partir da experiência, né?
da vivência, e isso vai ser bem importante para nós e para esse estudo que a gente vai fazer esse semestre. Tá bem? Então é isso.